botafoguense. Conta nos dedos os segundos preciosos para o fim de jogo. Começam a se acender alguns fogos de artifício em todos os cantos da arquibancada. Bandeiras que balançam também em todos os cantos. Saiu jogando mal São Paulo. Vai coroar o título. Botafogo chegou na cara do gol. Gregory. O Botafogo campeão desde 1900. Bandeirante 751 é um título por semana do Botafogo, hein? Né? Porque agora não tem mais jeito e tem mais um título em disputa, Felipe Melo. Muito bom dia. Tudo bem, Nelson, Ana? Justiça seja feita. Este hino do Botafogo é incrível, é muito bonito. E o torcedor do Botafogo estava morrendo de saudade de ouvir esse hino e cantar é campeão, gritar é campeão. E uma semana perfeita para o Botafogo, né? Campeão da Libertadores pela primeira vez na história e campeão do Campeonato Brasileiro depois de 29 anos. Desde 1995 na fila, e o Botafogo conquistou o título brasileiro ontem após derrotar o São Paulo por 2-1. Tudo bem que não precisava nem vencer, porque o Palmeiras não conseguiu derrotar o Fluminense, portanto, com a derrota do Palmeiras para o Fluminense, mesmo que se o Botafogo perdesse para o São Paulo, o Fogão seria o campeão brasileiro com muita justiça nessa temporada, que realmente o Botafogo deu a volta por cima. Depois do ano passado, com o título em que o Botafogo perdeu após 13 pontos de diferença ali na liderança do Campeonato Brasileiro, na vantagem em relação ao segundo colocado Palmeiras, nessa temporada o Botafogo chegou até a oscilar no finalzinho do campeonato, mas no jogo decisivo, na final antecipada contra o Palmeiras, o Botafogo foi e venceu, deu moral, ganhou o título da Copa Libertadores e agora campeão brasileiro de 2024. O terceiro título brasileiro da história do Botafogo. 68, 95 e 2024. 3 campeonatos brasileiros para o Fogão, que agora está pensando no Mundial, no Intercontinental, que já começa quarta-feira. Tem jogo contra o Pachuca do México. Aliás, o Botafogo teve pouco tempo para comemorar ontem, porque os jogadores já partiram rumo ao Catar para a disputa da competição internacional, que o foco agora mudou para o Mundial de Clubes, o Botafogo que joga o Intercontinental nesta semana. Eu falo Mundial de Clubes, o nome é Intercontinental agora porque teremos o Super Mundial no ano que vem, mas, no final das contas, é a mesma coisa. Agora, se o Botafogo venceu, o Palmeiras perdeu, ficou com a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, não conquistou o tricampeonato. O Palmeiras foi o segundo colocado no Brasileirão e viu ontem o Fluminense vencer a partida no Allianz Parque por 1-0 e o Flu escapou, no último jogo, escapou da zona de rebaixamento. O Fluminense corria sérios riscos de cair se perdesse para o Palmeiras, porém o Fluminense venceu o Palmeiras e se mantém na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quem também se manteve foi o Bragantino, que venceu o Criciúma por 5-1 e continua na Série A. Agora, o Furacão, o Atlético Paranaense, no ano do centenário, foi rebaixado. Perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 e o Furacão está rebaixado para a segunda divisão nacional no ano que completou 100 anos de história, hein? Que triste para o Atlético Paranaense. O Vasco venceu o Cuiabá por 2-1, um jogo que não valia nada. Um outro jogo que não valia muita coisa, mas que foi um jogo muito bom do Corinthians contra o Grêmio, 3-0 para o Timão. 9 vitórias consecutivas, uma campanha de recuperação histórica do Corinthians, pela primeira vez na história, conquista 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e teve gol de bicicleta do Memphis Depay ontem, né? Impressionante o que esse jogador fez com o Corinthians, a chavinha mudou quando o Corinthians investiu no Memphis Depay no meio da janela de transferências, né, na segunda janela do ano, trouxe outros jogadores importantes também, o André Ramalho chegou, o Hugo Souza, entre outros jogadores que fizeram o Corinthians melhorar, e o Corinthians termina o ano em alta. Não foi um ano perfeito, obviamente que não, mas essa vaga na pré-Libertadores do ano que vem deixa o Corinthians ali com a sensação de que, olha, foi um ano bom, né? Começou muito conturbado e no final das contas termina um ano bom. Não foi o que o torcedor esperava
em relação a títulos, né? O Corinthians não conquistou, mas pelo menos pro ano que vem o Corinthians tem essa vaguinha na pré-Libertadores e na Copa do Brasil. O Grêmio vai jogar a Sul-Americana. Ontem tivemos um jogo também que não valia muita coisa, mas o Fortaleza venceu o Internacional por 3-0. O Cruzeiro derrotou o Juventude por 1-0, mas não conseguiu a classificação para a pré-Libertadores. Flamengo 2, Vitória 2 também. Flamengo e Vitória foi na despedida do Gabigol. E o Bahia venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e o Bahia conseguiu a vaguinha na pré-Libertadores. Então o que faltava definir ontem, a vaga do Bahia na pré-Libertadores e também o título do Botafogo e o rebaixamento do Atlético Paranaense. É isso, terminou o Brasileirão, só no ano que vem para falar de Campeonato Brasileiro. Férias para os jogadores. Alguns, Nós continuamos aqui com muita informação Calma esportiva. que ainda tem o Mundial. Tem o Mundial de Clubes, tem muita coisa ainda para acontecer. Melo, um abraço. Valeu. Bandeirantes 7h56. Rede Bandeirantes de Rádio.